Então, hoje a gente vai iniciar, né, o segundo módulo do HMP4, né, sistema digestório, a primeira parte. Deixa eu ver só um instante, eu vou mudar o slide. Tudo bem, deixa eu ver. Eu acho que mudou o slide, né? Mudou ou não mudou? Mudou, né? Alô? Sim, professor. Mudou o slide? Está aparecendo anamnese, exame físico do sistema digestório, a parte 1. Avaliação geral e esôfago, isso? Isso, professor. Tudo bem. Pois é, então, hoje é a primeira parte, né? Então, hoje vai abordar, primeiramente, vai aprender como é que dá a anatomia da parede abdominal, né? Depois, exame físico do abdômen, parede abdominal, entendeu? E depois, avaliação clínica da doença gastrointestinal, né? E depois do esôfago propedêutica, tá bom? Só que esôfago, como é órgão que fica dentro do mediastino, não tem como acessar diretamente. Então, a gente vai obter algum dado, né? Sobre a doença esofágica através do exame físico geral, né? E no final, a gente vai abordar sobre a anamnese da doença do esôfago, tudo bem? Sinais e sintomas, né? Pois então, anatomicamente, abdômen, esse é o seu limite, né? Superiormente, abdômen é delimitado entre a quinta a sexta caixa intercostal, tá bom? Isso, limite superior, né? Lateralmente, seu limite, né? Seria a linha axilar média, tá bom? Lateralmente, né? E inferiormente, delimitado pela sínfise pública, né? Pelo ligamento inguinal, né? Então, base central, né? Mediana, sínfise pública, né? Depois, lateralmente, ligamento inguinal, né? E no extremo lateral, né? Crista ilíaca, tá bom? Então, a abdômen fica aqui dentro, né? Nessas limitações, né? Bem, e topograficamente são divididas em 9 regiões, tá bom? Pelas quatro linhas. São duas linhas verticais, né? Que vai passar descendo, passando pela metade da clavícula, né? Descendo, tá bom? Longitudinalmente, né? Passando metade dos ligamentos inguinais, tá bom? E dividido pelas duas linhas horizontais, tá bom? Que passa superiormente, passa pela borda das décimas costelas, né? E inferiormente, passando pela crista ilíaca. São linhas horizontais. Então, aqui, né? Então, verticalmente, tem duas linhas, tá bom? Que passa pela metade da clavícula, né? Descendo, passa pela metade, meio ponto dos ligamentos inguinais, tá bom? Isso, tá bom? São linhas verticais, né? E horizontalmente, superiormente, passando aqui a linha, tá bom? Que passa pela décima costela aqui, né? E inferiormente, passando pela cristas ilíacas, tá bom? Aí, com isso, a gente nós conseguimos dividir o abdômen, né, em 9 regiões, tá bom? A saber, a primeira região aqui, né, seria hipocondrio direito, aqui, né? Onde está o fígado, vesícula biliar, tá bom? E segunda região seria epigástrio, tá bom? Onde está o estômago, né? Tá bom? E a parte do cólon transverso. E terceira região, né? Hipocondrio esquerdo, aqui, tá bom? Depois, flanco direito, né? Mesogástrio, flanco esquerdo, fossa ilíaca direita, hipogástrio, ou baixo ventre, né? E a fossa ilíaca esquerda, tá bom? Então, são 9 regiões, tá bom? Topográfico, tá bom? Tudo bem. Então, abdômen, né? Como em qualquer exame físico, a gente vai começar pela inspeção, né, do abdômen, parede abdominal, né? Palpação, percussão e ausculta, tá bem? Então, inspeção, né? O que vai ter que ser observado na inspeção, tá bom? Então, para inspecionar a posição, né? O médico tem que estar em pé, né? E normalmente fica ao lado direito do paciente, tá bom? Né? E o paciente vai estar deitado na maca, né, tá bom? Com o declinação, barriga e peito para cima, né? Tudo bem. Então, o que vai ter que observar na inspeção da parede abdominal? Começando de cima para baixo, né? Primeiro, a depressão epigástrica, a linha mediana, né? Escatrosia umbilical, depois pregas inguinais, né? Tá bom? Sistema piloso, retração subcostais, né? Tá bom? E você também observar o movimento respiratório, principalmente no abdômen superior, tá bom? E as pulsações na linha mediana, tá bom? Esse aqui consegue ver mais no paciente magro, que não tem gordura. Essas pulsações, por que acontece essas pulsações na linha mediana? O que causa essas pulsações rítmicas? O que causa essas pulsações? Na horta? Pela peristalsia intestinal?
aquela pulsação rítmica que coincide com batimento, Cardíaco. batimento cardíaco, né? Exato. Então coincide com sístole, tá bom? Cardíaco, tá bom? Porque é pela pulsação do, como é que chama esse vaso? Grande Aorta. vaso, aorta, exato, tá bom? Aorta abdominal, né? Que causa pulsações visíveis, mas no paciente magro. Obeso é pouco difícil, porque tem muita gordura. Tudo bem? Então, a avaliação, né? Tem que avaliar a forma do abdômen, né? Tá bom? Se é plano, se é abaulado, né? Tá bom? A alteração da pele, né? Se tiver alguma alteração, tá bom? Cutânea na parede abdominal. Pulsatilidade, tá bom? Ou causado pela pulsação da aorta abdominal, né? E também conseguir observar, se for um paciente magro, né? Sem gordura, né? Movimento peristáltico, tá bom? Provocado pela peristalse intestinal, tá bom? Tudo bem. Então, a forma, a alteração, né? Se houver alterações, podem ser alterações de abdômen retraído, aquele plano, tá bom? Retraído, né? Generalizado, né? Acontece em paciente caquético, tá bom? Paciente caquético, desnutrido, né? E paciente com ascite, né? Que seria aquele líquido, tá bom? Na cavidade peritoneal, né? Abdômen fica globoso. E paciente obeso, a gente consegue ver abaulado em avental. Então, paciente obeso costuma ter abaulamento abaixo do umbigo, tá bom? Tipo, em avental, né? Tá bom? E paciente caquético, se tiver ascite, pode apresentar abdômen em batráquio. O que significa ser batráquio? Batráquio. O que é isso em português? Batráquio, eu acho que tem na próxima slide, tá bom? É como se fosse. O que é isso aqui? Batráquio. É como se fosse um sapo, tá bom? Pois é, então aqui, né? No sistema abaulado, tá bom? Acontece, paciente obeso, né? Tá bom? Abaulado abaixo do umbigo é avental, tá bom? E essa aqui é abdômen batráquio, né? Como se fosse um sapo, né? Abdômen é caquético com ascite, tá bom? Fica com abdômen batráquio, né? E também, se tiver algum abaulamento localizado, pode ser algumas tumorações, tá bom? Pode ser subcutânea, né, tá bom? Tumorações intra ou retroperitoneais, tá bom? E também pode ser hérnia da parede abdominal, pode ser hérnia inguinais, femorais, tá bom? Umbilicais, né, tá bom? Epigástrica, né? Bem? Pois é, então, da pele, se tiver alteração, vê se está com alguma cicatriz, né, da cirurgia anterior, ou trauma, queimadura, tá bom? Estrias, tá bom? Pode ser doença ou estrias, tá bom? Depois durante a gravidez, né? E depois, né? Tá bom? E depois apresentar alguma erupção, lesões, tá bom? E veia dilatada, né? Acontece mais no paciente com hipertensão portal, né? Com aquela veia, tá bom? Colateral, tá bom? Acontece no paciente cirrótico, na cirrose hepática, né? E algumas manchas, tá bom? Na pele. Então, cicatriz, se tiver, tem que avaliar tamanho, né? Localização, se está aí tem que localizar aquele no região topográfica, né? Localização da cicatriz assim, na hipocondrio direita, entendeu? E ver se está com aspecto flogótico, tá bom? Está com flogose, né? Aquele sinal flogótico de tumor, fubo, calor, entendeu? E perguntar, tá bom? Pesquisar a origem, como é que adquiriu, tá bom? Pelo mecanismo de trauma, né? Se é uma cirurgia, alguma queimadura, entendeu? E se tiver estrias, também tem que avaliar, determinar a localização, né? Tá bom? E a coloração, tá bom? Sendo que estrias de coisa purpúrea acontece mais pacientes com doença ou síndrome de Cushing, tá bom? Com excesso de corticoide, né? E se for esbranquiçada, acontece mais durante e depois do pós-parto, tá bom? Porque peristicam, né? Aí depois, quando retorna depois do parto, né? Não volta mais. Aí sempre fica aquela coloração aqui, igual essa aqui, né? Tá bom? Pós-parto, né? Bem? E erupção lesões, principalmente tem que detectar se está com uma infecção por herpes zoster, que naquela lesão, erupção é na faixa, né? Porque vírus herpes zoster, vírus vai propagar seguindo a inervação do intercostais, né? Então, esse aqui tá bom? Então, geralmente começa aqui é, na coluna vertebral, tá bom? Ele vai propagando direção, seguindo o trajeto do nervo intercostal, tá bom? Chega aqui na linha medial, tá bom? Então, se tiver isso aqui, característica de lesão, erupção, né? Pela infecção por vírus de herpes zoster, né? Bem, e como eu falo, tá bom? Veia diária, né? Pode ser colateral, tá bom? Veia infecção portal, né? Porque a pressão da veia portal está aumentada, então o sangue
terá dificuldade de retorno venoso através do fígado e vai tentar achar um colateral para ver se conseguir retornar, tá bom? Sem passar pelo fígado que tá com resistência vascular aumentada devido à cirrose hepática, né? E se tiver mancha, tem que avaliar a cor, né, coloração, tamanho, ver se está com uma irritação ou inflamação, tá bom? Que é aqueles são aqueles sinais fisiológicos, né, de dor, rubor, tá bom? E perguntar a origem, tá bom? Se é uma fisiológica, né, acontece mais no gestante, tá bom? Com hiperpigmentação na linha mediana. Então, gestante costuma apresentar aumento da pigmentação, né, da linha mediana, fica mais visível, que é uma fisiológica, que geralmente costuma sumir, desaparecer depois do parto, né? E patológica, tem que suspeitar que está com câncer de pulmão para poder diagnosticar ou excluir, né? Tudo bem? E a pulsatilidade, já falei, tá bom? Consegue ver, observar mais no paciente magro, tá bom? Que não tem aquela gordura, aquele tecido subcutâneo, né? Então, para avaliar, o paciente tem que ter idade da endocumental, né, tá bom? E consegue observar, normalmente, paciente magro pode apresentar, né, luxação supraumbilical da aorta abdominal, tá bom? Agora, se for patológica, essa pulsação pode ser até início de aneurisma da aorta abdominal, né? Que normalmente assintomático, tá bom? Não tem nenhuma dor, apenas sente aquela pulsação, tá bom? Agora, se o paciente tivesse essa pulsação previamente, né? De repente, começou a apresentar dor abdominal de início súbito, né? Hipotensão arterial, e no paciente já tinha cremança pulsátil. Por que que começou a cair a pressão arterial? Por que que começou, teve um início súbito de dor abdominal? Então, paciente que já tinha aquela massa pulsátil, tá bom? Aí, de repente, era assintomático. Mas, de repente, de uma hora para outra, né? Começou a apresentar dor abdominal de início súbito, né? E começa a cair a pressão arterial. Por que que está caindo? Porque normalmente, pode ter que estar caindo, né? Porque esse aneurisma, ele rompeu de repente, tá bom? Então, se acontecer isso aqui, já é tratamento, vai requerer tratamento de urgência, geralmente, até uma emergência, tá bom? Com risco de vida, né? Para corrigir essa aneurisma que já rompeu, né? Tá bom? E peristáltico, oferecido pela movimentação intestinal, né, do delgado, né, normalmente consegue observar na inspeção, né, ou no mesogastrio ou na fossa ilíaca direita. Mas mas fica mais visível o paciente magro, que apresenta abdômen flácido, tá bom? Agora, se tiver aumentado o peristalse intestinal visível, né, pode ser que está como um sinal que está com uma obstrução intestinal mecânica, tá bom? Para tentar vencer aquele obstáculo, aí tentar aumentar a peristalse, aí fica mais visível, principalmente nos pacientes magros, né? Depois da inspeção, vai partir para a palpação do paredes abdominal. Aí poder fazer primeiramente, né, palpação superficial, depois a palpação profunda. Então, superficial, né, avaliar o que tem que ser avaliado na palpação superficial da parede abdominal. Primeiro, a tensão abdominal, tá bom? Se está com flácido, se está tenso, né, tá bom? Depois, a sensibilidade da parede abdominal, né? Depois, desse nível abdominal, e quando tiver alguma tumoração, entendeu? É, que está abaulando o abdômen, né? Temperatura, né, da parede abdominal. E no final, tem que avaliar, ver se está normal o reflexo, chama cutâneo abdominal, que a gente vai abordar daqui a um pouco. Pois é, então, tensão abdominal. Normalmente, é maior no hipogástrio, pela presença de músculo reto abdominal, tá bom? E também pode apresentar um pouco maior, né, na fossa ilíaca direita, principalmente paciente que tem um seco dilatado pelo conteúdo fecal, assim, né? E tensão abdominal está diminuída nas crianças, idosos, tá bom? E também múltiplas, costuma diminuir. Agora, se for atleta, devido à musculatura bem desenvolvida, né, costuma aumentar, tá bom? A tensão abdominal, fica tenso, né? Se for atleta, tá bom? Bem treinado, né? Bem, e sensibilidade? Temos sensibilidade superficial e a profunda, tá bom? Então, superficial, como é que avalia a superficial, né? Você vai pegar ou avaliar pela ponta do boca digital, né? Ou pegar pequena mecha de algodão, qualquer papel, entendeu? Para ver se está normal ou para ver se está aumentada a sensibilidade superficial. Se conseguir detectar aumento difuso em toda a região abdominal, tá bom? Aqueles nobres quadrantes, né? Tiver tudo aumentado, isso indica que está com uma meningite aguda, né? Que está causando infiltração da região nervosa no abdômen. Tá bom? Então, se tiver isso aqui, né? Toda a região abdominal fica aumentada a sensibilidade, tá bom? Sinal, pelo estímulo tátil, pela, é,
oferecer para a povo digitais, né? Pelo uso de manchas pequenas de algodão no papel, tá bom? Agora, se estiver localizado aumento, só aquele um ponto está localizado. Vamos supor, paciente com apendicite aguda. É, costuma apresentar sempre aumentada, né? Apenas na fossa ilíaca direita, onde abaixo tem apêndice inflamado, tá bom? E outra região está normal. Então, se tiver aumento localizado da sensibilidade superficial, né? Geralmente tem alguma coisa inflamado embaixo. Então, seria aumento localizado, né? Devido pelo reflexo, chama viscerosensitivo, tá bom? Que é uma localização tegmentada, né? Processo inflamatório visceral, tá bom? Subjacente, abaixo, né? Então, qualquer coisa que está inflamado, naquela região, na pele, a sensibilidade superficial costuma aumentar, tá bom? Pelo esse reflexo víscero, né? Tá bom? Sensitivo, tá bem? E profundamente, vai ter que avaliar, ver se está com um sinal de descompressão brusca, tá bom? Que é uma dor abdominal exacerbada, né? A descompressão brusca, súbita. Quer dizer, então, se tiver algum processo inflamatório, tá bom? Que chega até comprometer o peritônio parietal, né? Então, naquele ponto, quando comprimir, pressionar, referir a dor. Quando você soltar, se fizer uma descompressão brusca, súbita, né? A dor aumenta, tá bom? Isso quer dizer que o processo inflamatório peritoneal, né, chegou a atingir até o peritônio parietal, tá bom? Então, se sentir, se o resto aqui na força ilíaca direita, né, a gente chama de sinal de Bloomberg, né, já é sinal indicativo, sugestivo de processo de uma apendicite aguda, tá bom? Se acontecesse aqui na força ilíaca direita, aquele sinal de Bloomberg, né? Mas sobre isso aqui a gente vai ver em detalhe, né, na quinta parte, né, que é sobre abdômen agudo. Depois vai ter que avaliar, ver se está com nesse nível abdominal, tá bom? Quer dizer, o que é desse nível? Porque quando alguma coisa está abalando, tá bom? Então, por estar pela tumulação, então, que está localizada no tecido central subital, né, na gordurosa, né? Ou poderia estar localizada, tá bom? Na parede muscular, ou na região intraperitoneal, retroperitoneal, tá bom? Então, como é que vai avaliar clinicamente através do exame físico, tá bom? Quer dizer, na prática, conseguir avaliar se o pessoal está na ultrassonografia, tomografia, entendeu? Eh, Pela realização de alguns exames complementares. Só que aqui tem que avaliar clinicamente sem solicitar nenhum exames complementares, tá bom? Através de, tá bom? Então, para avaliar, nós temos que usar, diferenciar, né, com manobra de chamar de Carnett, né, com dois T, né, e Smith-Bates, tá bom? Então, como são essas manobras de Carnett e Smith-Bates? Então, Carnett, né, seria para estar deitado na maca, né? Pede para o paciente tentar levantar a cabeça, tá bom? Enquanto isso, o médico se opor com a mão na fronte do paciente, né, para tentar abaixar. Então, o paciente vai levantar a cabeça, né, e o médico vai ter que abaixar a cabeça, tá bom? Então, esse momento vai causar a contração do músculo reto abdominal, entendeu? Então, para essa aqui, né, o paciente vai ter que contrair, tá bom? Músculos abdominais, né, tá bom? E também outra manobra seria a manobra de Smith-Bates, tá bom? Então, essa manobra, né, o paciente está deitado na maca, né? Você vai pedir para o paciente levantar a mão estendida e tem que segurar, tá bom? Estendida, tá bom? E para fazer isso aqui, também teria que teria que contrair o músculo abdominal, né? Então, com essa duas manobras vai causar aumento da contração reto abdominal, fica endurecido, né? Aí, com essa manobra, se a tumulação desaparecer, quer dizer, não é desaparecer, a tumulação fica impalpável, porque a tumulação vai continuar apenas fica impalpável, né? Então, a tumulação deveria estar abaixo do músculo, né? Para ficar impalpável, desaparecer, ou impalpável, né? Então, a tumulação deve estar na região ou intra ou retroperitoneal, tá bom? Lembrando que retroperitoneal nunca ultrapassa a linha mediana, tá bom? Porque já sabe, né? Porque tem a coluna vertebral que impede a tomação retroperitoneal ultrapassar a linha mediana. Agora, intraperitoneal, como não tem essa barreira pela coluna vertebral, né? Pode ultrapassar, tá bom? Agora, com essa manobra que causou contração do músculo abdominais, né? Tumoração permanecer palpável e continuar móvel, porque a tumoração está acima da musculatura, tá bom? Então, seria superficialmente a camada muscular contraída, tá bom? Então, a tumoração deve estar no tecido subcutâneo, tá bom? Superficial, né? E se a tumoração continuar palpável,
só que virou fixo, né? Porque continua palpável, virou fixo porque o músculo contraído. Então, o músculo assim, tipo assim, delimitou, né? Então, se a tumoração está localizado dentro da musculatura abdominal, tá bom? Então, essa aqui, entendeu todo mundo? Ou tem alguma dúvida? Então, vai causar, com essa manobra, né, vai causar contração da múscula abdominal, fica endurecido, tá bom? A múscula, parede abdominal, né? Se tumoração, quer dizer, desaparecer, quer dizer, entre aspas, né, fica impalpável, porque isso seria tá abaixo da musculatura, tá bom? Agora, se continuar palpável e continuar móvel, porque está acima, tá bom? Da musculatura, né? E se continuar palpável, virar fixa, tá bom? Porque a tumoração está dentro, tá bom? Da musculatura abdominal. Tudo bem? Bem, depois vai ter que avaliar a temperatura, tá bom? Temperatura pode estar aumentado naquela região que tiver algum processo inflamatório, tá bom? Abaixo, né, tá bom? Aí pode aumentar a temperatura naquele, tá bom? Aumento localizado a temperatura, né? Se tiver alguma inflamação, tá bom? Naquele local, né? E no final vai avaliar, chama reflexo cutâneo abdominal, tá bom? Então, como é que avalia isso aqui? A gente avalia com ponta de caneta ou qualquer assim material pontiagudo, né? Você vai cutucar a pele do paciente nos andares superior, médio e inferior, né? Lado direito, não, bilateral, lado esquerdo e direito, né? Sendo que resposta normal, com essa estímulo com material pontiagudo, né? Vai causar pequena dor para poder causar contração muscular, tá bom? Naquela região estimulada, né? Agora, se não tiver essa contração muscular, se tiver ausência, né? Porque já estava contraída previamente, tá bom? Então, se esse aqui não tiver resposta, né? Porque já estava contraída, né? Previamente, né? É porque isso, porque tem alguma inflamação abaixo, tá bom? Então, devido a alguma inflamação, assim, subjacente, né? Já estava contraída. Através de, pelo chama reflexo já é visceromotor, tá bom? É. Então, aumenta a sensibilidade, esse reflexo viscerosensitivo. E aqui é visceromotor, tá bom? Porque qualquer processo inflamatório abaixo, né, pode causar irritação nervosa, né, pelo reflexo visceromotor que já está contraída. Então, mesmo com esse estímulo, não contrai mais porque já estava contraída, tá bom? Previamente, né? Tudo bem. Bem, depois disso, vai partir para próximas profundas, tá bom? Para tentar explorar estruturas intraabdominais profundas, né? Então, começando pelo. Então, esôfago, como é órgão que fica localizado no mediastino, é impalpável, mas começa a palpar então, o estômago, né? Principalmente a grande curvatura, tá bom? Depois vai partir para a antropilórica, né? Aí, em termos didático, para não esquecer, vai descer. Depois do antropilórico, vai tentar palpar o quê? Depois do antropilórico, alimento vai para onde? Depois do estômago, vai para onde? Alimento. Alô, tá me ouvindo? Alô? Intestino? Pois é, Intestino? intestino delgado, né? Exato. Aí vai passar pelo duodeno, né? Duodeno, jejunum e ilho terminal, tá bom? Depois do ilho terminal, vai para onde? Alimento já é material fecal. Vai para com seco, né? Com ascendente, né? Transverso, descendente, né? Depois parte para colon sigmoide, depois do reto e ânus, tá bom? E depois a gente vai tentar palpar a borda anterior do fígado, né? Polo inferior direito, bexiga se tiver com bexiga cheia, né? E no final tentar palpar alto abdominal e a ilíaca, tá bom? Comum, né? E também tentar palpar músculo pescoço, tá bom? Tudo bem. Isso na palpação profunda. Né? Então, nesse profundo, né? Tentar, se tiver alguma alteração, né? Tentar avaliar a forma, tá bom? De alguma tumoração assim, né? Consistência, limite, mobilidade, né? E ver se está com algum ruído na palpação, tá bom? Quer dizer, ruído, a gente consegue ouvir, tá se tiver algum conteúdo, tá bom? Hidroaéreo, consegue ouvir ruído na palpação, né? E ver se está com dor, tá bom? Uma hipersensibilidade na palpação das vísceras, tá bom? Abdominais. Então, forma, está normal, entendeu? Consistência, tá bom? Se tiver, pode ser mole, duro, tá bom? Ou pedra endurecida, né? E também avaliar limite, tá bom? Tá bom? Alturas, né? Tamanho, né? Região do abdômen, né? Tá bom? Aquele localização topográfica, né? E a borda, se são bordas imprecisas ou, tá bom? Imprecisas, né? E mobilidade, tá bom? Pode ser apresentar depende da respiração, né? Postural e manual, tá bom? Então, mobilidade da víscera abdominal, né? Respiratória, acontece mais no órgão próximo ao diafragma, quer dizer, órgão no andar superior do abdômen, né? Que são fígado, baço, rins, tá bom? Que cada vez que respira,
inspira ele dessa, né? E cada vez que expira, ele sobe, tá bom? Então, esse órgão que apresenta mobilidade respiratória, tá bom? E postural, tá bom? Depende da postura, tá bom? Depende da posição, né? É, por exemplo, rim direito fica mais móvel quando o paciente fica de lateral direito, tá bom? Do lado direito para baixo, né? Agora, se algum órgão que já tinha órgão móvel, tá bom? Mobilidade, né? De repente começou a apresentar imobilidade postural. Então, por que apresenta essa imobilidade postural? Ou pela fibrose inflamatória, né? Ou alguma neoplasia fica aderida, né? Ao plano adjacente. Né? Então, com essa fibrose inflamatória, ou uma aderência pela neoplasia maligna, assim, né? Fica aderida, isso vai causar imobilidade de órgão, tá bom? Que antes apresentava a mobilidade, né? Tá bom. E manual acontece com aquele órgão começo. Quer dizer, começo, tipo assim, aquele raiz, tá bom? Do órgão, né? Onde passa vaso sanguíneo, vaso linfático e alguns inervações, tá bom? Então, normalmente, são o estômago, né? Intestino delgado, também intestino grosso, tá bom? Sendo que órgão começo, mobilidade depende do tamanho do meso. Se aquele tamanho curto, né, tipo estômago e terminal, seco, talvez, né, mobilidade é mais limitada. Agora, se aquele órgão começo longo, né, tipo intestino delgado, colon transverso, né, então esse órgão começo longo, né, apresenta mobilidade maior, tá bom? Maior, tá bom? Mas de qualquer jeito, se tivesse mobilidade reduzida, até imobilidade, né? Porque tem alguma coisa que está fixado, às vezes, já sentou, devido à processo inflamatório de fibrose, né? Inflamação e neoplasia, tá bom? Quando fica aderida, né? Fica ou menor mobilidade ou fica imóvel, tudo bem? E o ruído, tá bom? Pode ser espontâneo ou provocado pela palpação, tá bom? Então, geralmente, dá aquele ronco assim, som grave, né? É, pela passagem de gases ou conteúdo intestinal, tá bom? Alimentar, né? Nosso intestinal, tá bom? Provocado ou pela palpação ou espontâneos, tá bem? E depois partir para, depois da palpação, né? Percussão do abdômen, tá bom? Na percussão do abdômen, a gente consegue ouvir dois sons fundamentais. Podem ser som timpânico, né? Ou som maciço. Som timpânico, se estiver percutindo aquele órgão visceral oca, com conteúdo aéreo, tá bom? É. Por exemplo, a gente vai ver na semana que vem, né? Espaço de Traube, tá bom? Onde fica o fundo gástrico. Normalmente, fundo gástrico está cheio de ar, tá bom? É porque, pela ação da gravidade, né? Alimenta o conteúdo líquido, sólido, vai descer e ar vai subir, né? Tá bom? Isso aqui, alguma coisa apareceu aqui, só um instantinho. Pronto, tá bom? Agora, se tiver hipertimpânico, aumento do timpanismo, né, pode estar com meteorismo, tá bom? Aquele cheio de gás intestinal repleto, né? Ou poderia estar percutindo a presença de pneumoperitônio. O que é esse pneumoperitônio? Meteorismo, aquela contração intestinal, com cheio de, a gente fica uma distensão intestinal, tá bom? Chama de dispepsia, né? E pneumoperitônio. O que é esse termo? Pneumoperitônio. É ar na cavidade abdominal? Peritoneal, exato. Que normalmente não tem ar. Então, se tiver ar na cavidade peritoneal, esse ar veio de onde? Do pulmão. Pulmão. Poderia, se tiver alguma lesão do diafragma, entendeu? Vamos supor, o paciente está com pneumotórax, seria ar na cavidade pleural, né? E se tiver alguma pequena lesão no diafragma, pode descer, mas normalmente isso não acontece. Esse ar, normalmente, vem do estômago ou do intestino, tá bom? Que apresenta alguma perfuração. Então, acontece isso aqui se tiver qualquer abdômen agudo perfurativo. Principalmente, a causa mais frequente é a úlcera péptica perfurada, tá bom? Então, pode perfurar. Então, esse A é patológico, tá bom? Porque é devido a alguma perfuração gastrointestinal, tá bom? Mas sobre a gente vai ver, tá bom? Na semana que vem, tá bem? E se tiver som maciço, a percussão, né? Porque está percutindo com víscera sólida, como fígado, tá bom? Rim, tá bom? Ou até tumor, né? O cisto, bexiga cheio de água, tá bom? Cheio de líquido, né? E também ascite, tá bom? Se o paciente com ascite volumoso no abdômen, né? Pode apresentar som maciço, a percussão, porque vai estar percutindo aquele líquido, tá bom? Acítico, né? Bem, e a ausculta, no final, né, vai avaliar a motilidade intestinal, tá bom? E também ver se está com alguma doença vascular, abdominal e algumas outras causas, né? Então, na ausculta,
a gente conseguiu ouvir, né? A gente viu semana passada, né? Bom, normalmente conseguiu ouvir ruído intestinal, tá bom? Que seria aquele clique, né? E borbulhamento, tá bom? A gente chama de ruídos hidroaéreos, tá bom? Bem, paciente normal, frequência estimada, né? De 5 a 34 por minuto. E se houver num ponto, já é suficiente, tá bom? Para dizer que está normal, tá bom? Então está normal a ruído hidroaéreo, né? Que vai significar que tá normal, tá bom? Peristalse intestinal. Agora, se esse fluido tivesse aumentado, tipo, você já tem frequência, né? Então, acima de 35, né? Tá bom? Ou tá com uma diarreia, ou fase inicial de obstrução intestinal. Entendeu? Diarreia é pelo aceleração do movimento intestinal, né? Pode causar fluido aumentado, ou aumentado, né? Ou na fase inicial da obstrução intestinal, né? Vai ficar aumentada para ver se consegue vencer aquele obstáculo no local da obstrução intestinal, né? Agora, se tivesse diminuído ou ausente durante pelo menos durante 2 minutos, isso porque intestino está paralisado. A gente chama de ilho paralítico, né? Normalmente, o que causa isso aqui é uma peritonite. Então, qualquer processo inflamatório infeccioso no peritônio pode ocasionar, começar a diminuir até paralisar o intestino, chamado de ilho paralítico. Então, se tiver a presença de ilho paralítico, né, isso vai ocasionar diminuição até a ausência de ruído, tá bom? Fica silencioso o abdômen, a ausculta, né? E doença vascular, entendeu? Por exemplo, a gente consegue ouvir aquele tipo aquele zumbido venoso, tá bom? Isso se tiver aumento da circulação colateral porto sistêmica, tá bom? Então, isso acontece na parte psicosomática, né? A gente consegue aquele ruído, tá bom? Tipo assim, sussurrante, né? Só que isso aqui acontece muito raro, tá bom? E também pode ouvir algum atrito ao escutar o abdômen, tá bom? Então, esse atrito acontece mais pela inflamação superficial tá bom? Peritoneal, né? De algum órgão, tá bom? Principalmente do fígado, do hepático, né? Então, esse atrito causa aquele ruído, tipo assim, como se fosse rasgar, tá bom? Como se fosse, como se fosse tá descolando aquele velcro, né? E na paciente gestante grávida, consegue ouvir batimento cardiofetal, tá bom? Obviamente, né? Principalmente se estiver auscultando abaixo do umbigo, tá bom? No útero, né? Gravídico, consegue ouvir, tá bom? Se paciente gestante, né? Aqui batimentos cardiofetais. Né? Bem, só para terminar, então, a gente vai avaliar, né, clinicamente, doença gastrointestinal. Licença, Sim, professor, eu fiquei com uma dúvida. sim, alguém apontou. Sim, deixa eu voltar aqui. É, Sim, em falar. relação à percussão e à Percussão, ausculta, sim. a gente tem que percutir e auscultar todas as regiões do abdômen. Eu fiquei com dúvida em relação a isso. Fazer aquela percussão, mas na Percussão região. depende do caso, depende do paciente, tá bom? Mas pelo menos vamos percutir a abdômen superior e inferior, tá bom? Agora, ausculta, só um ponto. Para ouvir, tá aqui, né? Ausculta, só um ponto, tá bom? Suficiente aqui, né? Então, escuta, né? Aqui, né? Só um ponto, tá bom? Um ponto, tá bom? Se ouvir nesse ponto normal, ruído, não precisa mais, tá bom? Agora, percussão depende do quadro. Pode percutir, pelo menos percutir na perna superior e inferior, entendeu? Tá bom? Mas isso aí não tem regra. Você pode percutir só um local, né? Mas se acha que tiver necessidade, pode percutir dois ou mais pontos, tá bom? Agora, para a escuta, tá bom? Para tentar ouvir hidroaéreo, né? Basta só um ponto, tá bom? Se nesse ponto ouvir normal, não precisa mais nenhum ponto. Ouvir nenhum mais outro ponto. Tudo bem? Tudo bem, professor, Ah, obrigado. geral, tá bom? Pois então, quais são as mais comuns que a gente pode apresentar se tiver alguma doença gastrointestinal? Primeiramente, náusea e vômito, tá bom? Depois do abdominal, né? Perda ponderal, perda de peso, sangramento gastrointestinal, diarreia e ressecamento, constipação, né? Bem, então, náusea e vômito, tá bom? As causas podem ser causas no sistema nervoso central, né? Tá bom? Pela cefaleia, tá bom? Ou acidente comportamental mental, função neuromuscular, ouvido indígena, labirintite, né? E também pode ser causado pelo estresse emocional, tá bom? Então, são causas do sistema nervoso central, né? E, tá bom? Do digestivo, né? Ou causa ou sintoma assim, concomitante, né? Pode apresentar náusea, vômito com abdominal, diarreia, constipação intestinal, sangramento e perda de peso, tá bom? Isso são causas e também com doenças sem sintomas, sinais concomitantes, né? Agora, no abdominal, a gente vai discutir em detalhe, tá bom? Na aula, tá bom? De parte 5 da abdominal agudo, tá bom? Então, aqui não vou entrar em detalhe, tá bom? A gente vai discutir quando chegar na quinta parte, né? Do abdominal agudo.
tá bem? E a perda de peso, tá bom? Acontece se tiver perda de peso contínua acima de 5% do peso original, tá bom? Isso é nenhuma explicação, não tem nenhuma explicação de questão de dieta, entendeu? Então, se tiver essa perda ponderal, assim, significativo, acima de 5% do peso original, né? Sem nenhuma explicação, tá bom? Pode estar com diante por cima alguma doença maligna, tá bom? Abdominal, né? Ou pode ter com algum processo inflamatório crônico, tá bom? Tipo assim, doença inflamatória intestinal, né? E também, se for paciente jovem, pode ser, chama de disciplina alimentar, tá bom? Tipo assim, anorexia nervosa, que não consegue comer, entendeu? E paciente idoso pode ser resultado, né? Pela depressão e também demência, não? Demência senil, tá bom? Se for paciente idoso, né? E sangramento, paciente intestino pode apresentar, manifestar, né? Através do sinais chama hematêmese, né? Hematêmese, melena, hematoquesia, enterorragia e sangramento oculto. Então, hematêmese seria aquele vômito com sangue, então, normalmente com aquele coágulo, né? Agora, melena, hematoquesia, enterorragia seria sangramento exteriorizado pelo reto, tá bom? Via baixa, via anal, tá bom? Então, hematêmese, né? Então qual a diferença entre melena, hematoquesia e enterorragia? São três sinais que saída de sangue junto, separado das fezes, tá bom? Porque hematêmese é aquele vômito de sangue, né? Tá bom? Então, melena seria essa aqui. Normalmente, aquele som, essa fez bem igual, como se fosse em carvão, assim, tá bom? Bem escuro e odor muito fétido. Então, melena, geralmente, devido ao sangramento no trato digestivo alto, ou do esôfago, estômago, tá bom? Até o duodeno. Por que fica essa cor? Porque hemoglobina, na descida no intestino delgado, ele vai sofrer uma digestão pela enzima intestinal, tá bom? Então, depois da digestão, tá bom? Pela enzima intestinal, a hemoglobina fica nessa cor, tá bom? Preta, né? Então, essa aqui é merenda, não? Seria sangramento mais assim, do trato digestivo alto. Agora, se tiver essa aqui, né, chama hematoquesia. Hematoquesia seria a mistura, tá bom? De fezes normal e algum lugar com sangramento, tá bom? Então, se acontecer aqui, aconteceu esse aqui, sangramento, já é no intestino grosso, então, na decisão. Então, depois de tiver forma material fecal, né, começa a aderir, entendeu? Então, isso acontece mais sangramento do digestivo alto de baixo, né, de colon sigmoide, tá bom? Até colon descendente. E esse aqui, enterorragia, já é sangramento vivo, tá bom? Junto ou separado da fezes, tá bom? Então, esse aqui também é sangramento do intestino grosso. Porque se for do intestino delgado para cima, né, hemoglobina de sangue sofre uma ação de enzima digestiva. Fica aquela cor escura de que é essa aqui, melena, né? Então, se sai sangue vivo, porque aí sangramento já é depois do intestino delgado. Então, porque intestino grosso não tem nenhuma enzima digestiva, tá bom? É grosso é só para a absorção de água, né, para poder formar mais bolo fecal. Tá bem? E diarreia com constipação, tá bom? Então, se tiver diarreia com constipação, diarreia, né? Tem que investigar as fezes, tá bom? Tem consistência, né, das fezes, né? Coloração alterada das fezes, muco, sangue, tá bom? Gordura das fezes. De repente, parasita visível, tá bom? Odor das fezes, frequência e ver se tem alguns sintomas associados. Então, para diferenciar essa diarreia, ver se é da origem do intestino delgado ou intestino grosso, tá bom? Por exemplo, para entender, qual a função principal do intestino delgado? Qual a função principal do intestino delgado? O que acontece no intestino delgado? O delgado existe para quê? Alô, tá me ouvindo? Intestino delgado existe para qual finalidade principal? Alô, tá me ouvindo? Alô, tá me ouvindo, pessoal? Emulsificar a Ô, gordura, professor, A função principal do delgado é a absorção de absorção nutrientes, de né? nutrientes. Exato, Uhum. tá bom? Principal. E o intestino grosso? Para absorver nutrientes? Fazer digestão? água. É só Água, só água, ser de exato, água. tá bom? Então, para entender a diferença, tem que entender, bom? Então, delgado, absorção de nutrientes, tá bom? Grosso, absorção de água, tá bom? Então, se tiver com diarreia de origem de intestino delgado, né, tá bom? Delgado, né?
a causa principal doença celíaca, bom, ou deficiência enzimática, a intoxicação bacteriana, bom, que vai prejudicar a absorção, digestão e absorção do nutriente, né? Então, obviamente, como o nutriente não é absorvido, o volume fica aumentado, bom? É. E fezes ficam com consistência pastosa, tá bom? E pode apresentar, pela deficiência de absorção, né? A digestão e absorção pelas essas doenças, né? Pode apresentar alguns restos alimentares, tá bom? E raramente sai com muco e sangue. E como está prejudicada a absorção e nutrição da absorção do nutriente, né? Começa a apresentar frequentemente a desnutrição, tá bom? E se do delgado, raramente acontece com o tenesmo, né? Tá bom? Aquela frequência, tá bom? Tipo assim, urgência fecal, tá bom? E também raramente alivia a dor abdominal com a evacuação. Então, se tiver dor abdominal crônica intestinal, né? Se aliviar com a evacuação, mas fala a favor de doença diarreia de origem do intestino grosso, tá bem? E no grosso, como a absorção de água fica prejudicada, né? Então, a causa principal, tá bom? Chama doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, né? Ou então essa aqui, colite ulcerativa inespecífica, ou colite isquêmica. Então, essas doenças, então, como está normal o intestino delgado, a absorção de nutrientes é preservada, tá bom? Apenas está prejudicada a absorção de água. Aí, com isso, às vezes, a água não é absorvida no intestino grosso, tá bom? Então, às vezes fica com mais líquida, né? E como o intestino normal delgado está normal, raramente sai com resto alimentar, porque o que está prejudicado é a absorção de água, não dos nutrientes, tá bom? E se for delgado, depois você sai com álcool e sangue, né? E raramente acontece a desnutrição, porque já foi comentado, né? A absorção de nutrientes está normal, só está prejudicada a absorção de água, tá bom? Se for diarreia de origem no intestino grosso, tá bom? E no grosso, costuma apresentar com tenesmo, já fecal, tá bom? E principal característica, a dor abdominal crônica intestinal alivia quando defeca, tá bom? O que não acontece com diarreia no intestino, com origem no intestino delgado aqui, né? Não acontece. Né? Bem, então, só para terminar, esôfago, né? Como eu já falei, esôfago é um órgão inacessível ao exame físico, porque é um órgão que fica lá no, dentro do mediastino, tá bom? Então, a gente tenta obter, né, algumas clínicas importantes da doença esofágica através do exame físico geral, tá bom? Como a alteração nutricional, alteração de pele, né? Hipertrofia das glândulas parótidas e a ronquidão. Né? Então, nutrição, né? Pode estar comprometida se tiver alguma alteração da doença esofágica, né? Que causa uma disfagia, tá bom? Ou regurgitação. Então, disfagia será a dificuldade de engolir, tá bom? Deglutição, né? Tá bom? Regurgitação, o alimento fica voltando. Então, o que causa isso aqui? Pode ser causado pelo megaesôfago, né? Que, tipo assim, que causa principalmente doença de Chagas, né? Que começa a dilatar o esôfago, ou se é câncer do esôfago, tá bom? Então, com dificuldade de deglutição, né? Começar a comprometer, tá bom? O estado nutricional começa a ficar caquético, né? E na alta da pele, tá bom? Se tiver alguma alteração chama de fenômeno de Raynaud, né? O que é esse fenômeno de Raynaud? Alguém sabe? Tem Raynaud primário e secundário. Raynaud, a alteração que acontece na pele, principalmente na extremidade dos membros superiores. Tá bom? Tem pessoa que primário, qualquer contato com frio, ou quando fuma sem nicotina, assim, né? Qualquer alteração do frio, ou sistema nervoso, ansiedade, assim, né? Começa a apresentar vasoconstrição nessa extremidade, principalmente no membro superior, entendeu? Então, qualquer alteração, né? Começa a ficar roxo, cianótico na extremidade das mãos, tá bom? Então, se tiver essa aqui, né? Essa vasoconstrição causa cianose, né? Esse é fenômeno renal, tá bom? Então, se tiver renal, né? Juntamente com disfagia e pirose, tá bom? Que é aquela queimação retrocessional, né? Subida, né? Pode estar diante do caso de doença que chama esclerodermia, tá bom? E pacientes com hipertensão, tá bom? Glândula parótida, né? Que é onde produz a saliva, né? Tá bom? Isso acontece, tá bom? Se tiver qualquer alteração que apresentar dificuldade de descida de alimento, tá bom? Chama reflexo esôfago salivagem roxa, né? E também pode acontecer no megaesôfago chagásico ou qualquer doença que obstrui, tá bom? Que dificulta a descida de alimento, tá bom? Chama esôfago obstrutiva. Né? E se a gente tiver aquela ronquidão, né, pode estar associada, né, a isso acontece, né, quando tem uma doença do refluxo
gastroesofágico, né? Então, para avaliar o esôfago, tem que aprender a um termo técnico referente a sintoma da doença esofágica, como disfagia, né? Pirose, odinofagia, regurgitação e cialorreia, tá bom? Então, o que é disfagia? Disfagia seria a dificuldade de deglução, bom? Então, o paciente está com algum processo no esôfago que está estreitado, né? Então, tem dificuldade de deglução. O paciente não consegue assim deglutir, né? Tá bom? Que pode ser para alimento sólido, né? Pastoso líquido, tá bom? Normalmente, começa a apresentar, inicialmente, né? Se for uma processo estenótico leve, né? Começa a apresentar disfagia alimento sólido. Aí, se começar, a doença começar a avançar, né? Ficar mais estreita, né? Começa a apresentar alimento pastoso e alimento líquido, tá bom? E evolução, se for doença benigna, evolução lenta. Agora, se for causada, disfagia pela doença maligna, tipo assim, câncer do esôfago, né? Evolução é mais rápida, tá bom? E também pode ser causado que alguma doença de origem fora do esôfago, chama extraesofágica. Principalmente se tiver uma compressão extrínseca sobre o esôfago, né? Causada pelo bócio, que aumenta a tireoide, né? Ou então a adenomegalia, uma linfadomegalia cervical, tá bom? Que pode até comprimir o esôfago, né? De fora para dentro, tá bom? Para poder ocasionar disfagia de origem extraesofágica, fora do esôfago que está comprimido, tá bom? Exercendo alguma compressão extrínseca, né? Sobre o esôfago, tá bem? E o que são causas de disfagia? Tem causa mecânica, causa miopatia, musculatura, né? Causa do sistema central, tipo assim, AVC, tá bom? Derrame cerebral, né? E pode ser causada pela distúrbio funcional, tá bom? Então, mecânica, nós temos, chama de vesícula Zenker, né? Uma neoplasia maligna do esôfago, uma estenose benigna do esôfago. Seria a causa mecânica que para causa fechamento, para estenose na luz do esôfago, né? Para poder causar displasia, tá bom? E miopatia acontece mais na miastenia grave, uma doença, tá bom? É autoimune, né? Que vai prejudicar a placa neuromuscular, tá bom? Também do esôfago, para poder causar displasia, dificuldade de deglução, né? E AVC, né? E também funcional, acontece com megaesôfago, Chagas, tá bom? Então, doença de Chagas começa a destruir, tá bom? A inervação, tá bom? Do esôfago terminal, né? Para poder causar não relaxamento do esfíncter inferior esofágico, para poder começar dificultar a descida, para poder dilatar o esôfago, tá bom? Chama megaesôfago chagásico, né? Então, esse diagnóstico que né? Então, seria tipo uma pequena hérnia mucosa, né? Da parede esofágica, né? Na parede posterior, entendeu? Então, se tiver algum ponto fraco aqui na região da membrana cricofaringeal, né? A mucosa esofágica começa a tufar para, aqui no defeito na musculatura da cricofaringeal, né? Para poder causar xixi de vertigão. Aqui, né? Então, aqui é a visão de uma endoscopia, né? Então, essa aqui é esôfago normal, descendo, tá bom? E essa aqui é de vesícula de Zenke, tá bom? Então, quando tem isso aqui, alimento, em vez de descer para cá, mais facilmente descer aqui, entrar aqui no de vesículo, tá bom? Então, é uma das causas causa mecânica de disfasia, tá bom? Isso é de vesícula de Zenke, né? E isso aqui seria uma tumoração vegetante, né? Vegetante irregular, entendeu? Então, qualquer tumoração vegetante irregular, até pelo contrário, é neoplasia maligna, tá bom? Que é câncer, né? Então, essa aqui é câncer do esôfago, é uma carcinoma do esôfago, tá bom? É câncer do esôfago, né? E essa aqui já é uma estenose benigna, tá bom? Do esôfago. Então, por algum motivo, né? Começa a inflamar e começa a fechar, tá bom? E também essa é outra causa mecânica de disfagia, tá bom? Acontece mais isso aqui após a ingestão intencional de uma substância para tentar suicidar. Só que geralmente não consegue, não mata. Apenas fica uma estenose do esôfago e estômago. Que substância é essa? O paciente ingere, a pessoa ingere, né? Intencionalmente. Na tentativa de suicídio. Só que não morre. Fica com essa aqui. Qual a substância a pessoa costuma ingerir? Algum ácido, alguma coisa nesse sentido aí? Ácido, não é, Ou contrário. alguma coisa alcalina? Alcalino. Sei lá, soda cáustica? Exato, soda cáustica. Já me falar, né? Soda cáustica, você pode Potássio ingerir, cáustica? só que não morrer. Vai resultar nessa aqui. Aí com isso aqui, se agravar, só vai passar líquido. Então, isso aqui, ou tentar dilatar com endoscopia ou só cirurgia, entendeu? Aí, depende do grau, pode fechar tudo o esôfago, até o estômago.
fica com uma, tipo, mini esôfago, mini estômago, porque a alcalina, a irritação que infiltra na parede, fica assim, depois contrai, tá bom? Aí vai fechar tudo, tá bom? Então, solta a caucha já não costuma, não chega a matar, tá bom? Só vai causar isso aqui, tá bom? A solta a caucha, né? Tudo bem. E tem outro sintoma similar de disfagia, tá bom? Chama pseudodisfagia, tá bom? Seria desconforto da deglutição de alimento mal mastigado. Tipo assim, churrasco de carne, assim, né? Carne de churrasco, né? Se não mastigar direito, isso pode causar aquele desconforto ou dificuldade de deglutição, chama pseudodisfagia, né? Então, se for alimento mal mastigado, tá bom? E tem outra condição, a gente chama globos histéricos, tá bom? Faringeu, tá bom? Então, isso aqui é uma sensação de réplica que tá com uma bola, né? Da fulcro externo, tá bom? Causado pela doença, condição psicossomática, né? Tá bom? Ou também pode ser causado pela doença do refluxo gastroesofágico, tá bem? E segundo sintoma chama pirose, tá bom? Pirose é uma queimação retroesternal, tá bom? E o que é azia? Azia, o que é azia? Muitas vezes tem azia e pirose. Então, pirose é uma queimação retroesternal, junto à sensação de refluxo ascendente. E a azia? O que é azia? São 8h50. Azia é uma queimação epigástrica. Então, normalmente, pacientes com refluxo gastroesofágico, né, começa a operar azia, né, e a azia que começa a subir. Quando começa a subir, atrás do externo, né, retroexterno, né, tá bom? Ela chama de pirose, tá bom? Então, azia no estômago, pirose já no esôfago, subindo, né, tá bom? É de um processo de refluxo, tá bom? Ácido ascendente, né, tá bom? E essa pirose, causada pela doença do refluxo gastroesofágico, normalmente piora quando ingere alimento gorduroso, né? Bebida alcoólica, fruta cítrica, e também quando o paciente fica deitado, entre dorsal, né? Por que piora? Porque gordura, álcool, coisa ácida, é uma das causas para relaxar o esfíncter esofágico inferior. Relaxando, vai começar a aumentar o refluxo, né? E se deitar, obviamente, principalmente com o estômago cheio, também vai causar o refluxo, entendeu? Então, qualquer alimento com gordura, álcool, coisa cítrica, coisa ácida, e se deitar em decúbito do sal, né? Vai piorar, tá bom? O refluxo, porque isso vai aumentar o refluxo gastroesofágico, né? E o que é odinofagia? Disfagia, já falei, a dificuldade de deglutição, né? Agora, odinofagia não é dificuldade, aquela dor a deglutição, tá bom? Então, pode ser de origem alta e baixa. Origem alta, qualquer doença no orofaringe, tá bom? Na garganta, né? Tá bom? E doença cervical. Então, uma pessoa que está com, principalmente causa de doença de amidalite, né? Qualquer doença de garganta, fica inflamado, né? Vai causar uma disfagia alta, tá bom? Uma deglutição de origem alta na faringe ou no esôfago cervical. E se for baixa, alguma alteração que a da transição no esôfago gástrico lá embaixo, né? Também pode causar odinofagia embaixo, tá bom? E o que é regurgitação, tá bom? Regurgitação seria a retorno de alimento ou secreto de volta à boca, sem náusea. Então, não tem aquele enjoo. De repente, começar a sentir aquele alimento que deglutiu, né? Tá voltando, tá bom? Até a boca, né? Então, o que causa regurgitação? Pode ser aquele dizem que aquele alimento que chega de vesícula, acumula, alimento pode voltar para a boca, tá bom? Também pode ser neoplasia do esôfago, esôfago, né, tá bom? Qualquer coisa que está acumulado no esôfago, né, pode voltar, tá bom? E também pode ser causado pela doença do refluxo gastroesofágico, tá bom? Então, se tiver regurgitação, né, principalmente secreção ácida, né, isso seria um fator de risco para a broncoaspiração, né, causando uma pneumonia aspirativa, tá bom? E também, se tiver essa regurgitação de secreção ácida, né, se chegar até a corda vocal, pode alterar, pode causar uma lesão, irritação da corda vocal, tá bom? Causando aquela voz rouca, né, rouquidão. Né? E cianorreia, o que é cianorreia? Cianosaliva, reia seria a secreção aumentada. Não, cianorreia seria a produção maior, tá bom? Que normalmente todo mundo tem, maior de saliva, tá bom? Então, isso acontece muito paciente que tem alguma doença obstrutiva do esôfago, chama esôfago obstrutiva, tá bom?
Então, qualquer obstrução do esôfago começa a aumentar a saliva, né? Tá bom? Produzir pela glândula parótida, assim, principalmente, né? Através do chama reflexo esôfago-salivar de Roger. Então, com esse, qualquer obstrução do esôfago, então, isso vai ativar esse reflexo nervoso esôfago-salivar de Roger, né? Para poder causar uma produção maior de saliva. Tudo bem? Bem, pessoal, é isso a aula de hoje. Alguma pergunta, algum comentário? São 8h55, né? Bem, então, vamos terminar a aula de hoje, tudo bem? Então, semana que vem, segunda-feira, à noite, eu vou dar a segunda parte do digestivo, né? Sobre estômago e intestino, tá bom? E na terça-feira, seria dia 3 de junho, né? Terça-feira, seria a prova escrita, tá bom? No horário de 13 horas até umas 13h40, tá bom? Na sala de aula do prédio Multi, né? E na quarta-feira, dia 4 de junho, prova prática, lá em cima no segundo, tá bom? Do laboratório HMP, né? Tá bom? No horário de 12h30 até 14h. Tudo bem? Então, pessoal, uma boa noite, um bom final de semana. Até a gente se vê na segunda-feira, online, aqui, tudo bem? Então, boa noite, tá bom? Até semana que vem. Boa noite, Tchau, professor. professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Boa noite.